Decidi, então, ir confessar ao meu chefe meus sentimentos por ele. Sabia que ele era muito mais velho do que eu, mas isso não impedia que eu o amasse. Quando eu vi ele chegar, eu corri imediatamente até ele. Daí ele, de uma maneira um pouco grosseira, disse pra mim o que eu desejava falar com ele, porque ele estava com pressa. Eu senti que aquela ali era a minha única oportunidade de dizer pra ele o quanto eu o amava. Mas quando eu já estava prestes a dizer pra ele os meus sentimentos, minha mãe chegou em um táxi. Estava ela lá, linda. Ela disfarçava muito bem a idade que tinha. Então meu chefe saiu correndo para ir dar um beijo nela e ela me olhou com um sorriso de satisfação. Para mim, não era justo que minha própria mãe ficasse com o homem que eu havia escolhido para mim. Ela, por ser quem era, poderia ter qualquer um a seus pés, enquanto eu nem sequer havia dado meu primeiro beijo. Quando cheguei em casa, minha mãe não estava. Eu só recebi uma mensagem dela por texto dizendo que não iria chegar, pois estava se divertindo muito. Imediatamente já imaginei que ela estava nos braços dele. Eu, desconsolada e odiando a minha mãe com todas as minhas forças, não entendia por que ela era tão bonita e eu não tinha nenhuma pitada de sua beleza, apesar de ser sua filha. Eu sabia que ela me odiava, e por isso eu também a odiava, porque embora em alguns momentos eu tenha sentido amor por ela, isso se transformou em ódio quando ela me roubou o amor da minha vida. Na manhã seguinte, saí cedo. Peguei um táxi para ir para mais longe possível. Desejava desaparecer, não ver minha mãe, porque com certeza ela iria querer me contar como foi a noite dela. Fiquei fora de casa durante o dia todo. Precisava pensar nas coisas sem que ela estivesse por perto. Quando de repente eu vi um grupo de pessoas que estavam na rua. Me aproximei até que um deles me convidou para experimentar um cigarro. E para ser sincero, eu nem pensei, fui logo aceitando. Daí eu comecei a sentir coisas inexplicáveis. Em questão de minutos, toda aquela dor que eu estava sentindo começou a desaparecer. Experimentei outras coisas, mas essas iriam me custar algo. Pois bem, na hora isso não me importou. Dei tudo que eu tinha para continuar provando, para que me fizesse esquecer de todos os meus problemas. Os dias se passaram e eu voltava várias e várias vezes para comprar mais e mais substâncias. Nesse grupo que eu conheci, havia uma garota, que era mais ou menos da minha idade. Comecei a me enturmar e, com o passar do tempo, eles começaram a me convidar para festas, bares, onde havia possíveis clientes para eles. E foi em uma dessas festas que eu perdi a minha virgindade. Acabei ficando com o velho em troca de dinheiro para poder comprar mais e mais, vocês sabem o quê. Em uma noite eu comecei a beber descontroladamente. Já embriagada, comecei a chorar enquanto meus amigos ficavam ali me olhando, surpresos. Usei um pouco, mas mesmo assim não conseguia me sentir melhor. Alguns dias depois, eu fui visitar aquela turma, de amigos que eu tinha feito. Daí eles me disseram que eu tinha que pagar pelo que eu havia consumido. E era uma quantia realmente alta, que eu, obviamente, não tinha. Pois bem, a garota tatuada, que era líder daquele grupo, me disse que, apesar da amizade entre nós, as dívidas tinham que ser pagas, sem desculpa nenhuma. Naquele momento, comecei a rir e perguntei de onde eu iria tirar aquele dinheiro. No entanto, isso não funcionou. De repente, ela se aproximou de mim, segurou meu pescoço e me disse, um tom ameaçador: "Você tem que me pagar esse dinheiro agora." Naquele momento, ela me deu uma semana de prazo. Então eu fui para casa para pensar em como sair daquele problema, pois eu acreditava que aquelas pessoas eram meus amigos e estavam me ajudando, mas na realidade era muito diferente. De repente, minha mãe apareceu de mãos dadas com o meu chefe. Eles pareciam muito apaixonados. Para não chorar ali na frente deles, entrei para o meu quarto. No dia seguinte, os dois me informaram que iriam se casar. E isso, claro, me devastou completamente. E antes que os dois descobrissem o meu sentimento, saí para a rua, sem dizer nada. Naquele momento, eu recebi várias ligações da líder do grupo, que estava me cobrando a dívida. Eu não sabia mais o que fazer, porque o tom ameaçador daquela mulher não era em vão. E depois de pensar por muito tempo, me veio à mente a minha mãe, com o meu chefe. Ele tinha dinheiro por ser dono de um dos maiores restaurantes da região. Então daí, no dia seguinte, fui procurar a garota tatuada, a líder do grupo. Eu tinha uma proposta para fazer, para poder pagar de alguma forma a minha dívida. Naquele momento, antes que ela me fizesse algo, eu disse que tinha uma proposta. E ali ela ficou me olhando para que eu falasse logo do que se tratava. Propus pegarem a minha mãe e pedir o meu chefe dinheiro em troca. Todos concordaram, pois o meu chefe era um homem com muito dinheiro. Naquele instante, dei todos os dados que precisavam saber. E na manhã seguinte, vi que minha mãe saiu sozinha. Já com tudo planejado, certamente eles já estavam esperando ela na esquina de casa. Me ligaram falando que o plano havia sido um sucesso. Ligaram para o meu chefe e pediram o dinheiro. Ele ficou bem nervoso, mas seguiu todas as instruções. Pois bem, a líder do grupo me ligou várias e várias vezes. Até que eu atendi, e ela disse que minha dívida estava quitada. Naquele instante, eu pedi para ela que cumprisse o trato, depois de receber o dinheiro. E ela desligou o telefone. De repente, comecei a sentir algo dentro de mim. Era como um pressentimento, ou melhor, um remorso por ter entregado a minha mãe. Então eu liguei para a líder do grupo. Pedi que ela deixasse a minha mãe ir, mas ela apenas disse, venha buscá-la. E algo dentro de mim dizia para eu correr. E quando eu cheguei no local, vi minha mãe, caída no chão, em uma poça de sangue. Ela estava severamente machucada. Mal conseguia respirar.
Então ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e me pediu perdão por tudo, fechando os olhos para sempre. Meu coração apertou e comecei a chorar. Aquela garota não havia cumprido o trato e agora minha mãe estava morta. Naquele momento, saí correndo, sem rumo. Deixei a minha mãe ali mesmo. Eu só queria desaparecer, porque não conseguia sobreviver com o peso daquela culpa. Eu nunca contei nada a ninguém o que aconteceu. Fingi que não sabia de nada. Meu ex-chefe a encontrou e fez o seu funeral. Ele nunca soube o que aconteceu de verdade. Depois de um tempo, vendi a casa, peguei o dinheiro do banco e fui embora, para bem longe. E acredite, até hoje, depois de anos, vivo com esse remorso e pedindo perdão.